E a gente começa falando sobre eleições nos Estados Unidos, isso porque esse é o tema mundial nesse momento. E antes das urnas serem fechadas, o Lula, presidente aqui do Brasil, declarou apoio a Kamala Harris. E o Bolsonaro declarou apoio a Donald Trump. Em um cenário totalmente polarizado e com possibilidade de vitória para os dois lados, os candidatos à presidência dos Estados Unidos, Kamala Harris e Donald Trump, estão acompanhando a apuração dos votos que começou ontem e segue nesta manhã. A cada passo aí de hora que vai passando, uma situação cada vez mais definida e a gente vai explicar isso. 7 estados são considerados os que vão definir quem vai ser o próximo presidente dos Estados Unidos. O maior deles, a Pensilvânia, foi alvo de das duas campanhas nos últimos dias. Além disso, personalidades mundialmente conhecidas participaram ativamente da disputa. O bilionário Elon Musk sorteou vários prêmios de $1 milhão para eleitores que confirmassem terem votado em Donald Trump. Já Kamala Harris contou com o apoio de diversos artistas norte-americanos, entre eles Beyoncé, Lady Gaga. Além disso, equipes da Democrata visitaram 100 mil eleitores, batendo nas portas e pedindo para que fossem votar nela. E se o cenário está bem dividido por lá, aqui no Brasil também há declarações de apoio aos dois candidatos. Lula afirmou em entrevista a um jornal francês que torce para que Kamala Harris seja eleita presidente dos Estados Unidos. Sou amante da democracia. Eu acho que a democracia é o melhor sistema de governo que a humanidade conseguiu construir. Somente através da democracia, um torneiro mecânico sem diploma universitário como eu poderia chegar à presidência da República durante 3 mandatos. Então a democracia, para mim, ela é o espelho fiel de um sistema político que permite os contrários, permite os antagônicos, permite a disputa civilizada entre a humanidade na discussão de ideias sem violência. Então eu acho que a Kamala ganhando as eleições é muito mais seguro da gente fortalecer a democracia nos Estados Unidos. Nós vimos o que foi o presidente Trump no final do seu mandato, ou seja, fazendo aquele ataque ao Capitólio, uma coisa que era impensável acontecer nos Estados Unidos, porque os Estados Unidos se apresentavam ao mundo como modelo de democracia. E esse modelo ruiu. Então nós agora temos o ódio destilado todo santo dia, temos as mentiras destiladas todo santo dia, não apenas nos Estados Unidos, mas na Europa, na América Latina, em vários países do mundo. Acho que a democracia é a coisa mais sagrada que nós, humanos, conseguimos construir para bem governar os nossos países. Eu, obviamente, que fico torcendo para Kamala ganhar as eleições. Por outro lado, o ex-presidente Jair Bolsonaro divulgou um vídeo em que afirma apoiar o retorno do ex-presidente Donald Trump à Casa Branca. Eleições nos Estados Unidos, o maior país democrático do mundo. Em cena, o maior líder conservador da atualidade, Donald Trump. Em seu governo, os Estados Unidos projetava poder. Não tivemos guerras. A paz se fez presente em todo o globo. Hoje vemos guerras, a volta do terrorismo e a censura aprisionando a todos. A volta de Trump, a certeza de um mundo melhor, sem guerras, terrorismo e o retorno da liberdade em toda a sua plenitude. Em nome dos brasileiros que amam a Deus, amam o Estado de Israel, respeito à família, à propriedade privada, o livre comércio e a liberdade de expressão, os nossos votos de sucesso. Jair Bolsonaro, ex-presidente da República, inelegível, sem ter cometido um crime sequer. Estamos juntos. João Alfredo Niegrai também ressaltou aí que é mestre e doutor em internacionalização e estratégia e professor de curso de negócios internacionais da PUC Paraná. Também ressaltou sobre esse assunto, falou sobre a disputa nos Estados Unidos. Vamos ouvir. A primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que a Kamala não representa a esquerda e Trump não representa a direita. Existem muitos outros aspectos dentro da política estadunidense que a gente precisa considerar. O sistema é bem diferente, tanto é que, por exemplo, o Trump recentemente apoiou o direito das mulheres ao aborto, algo que não está na pauta do conservadorismo brasileiro. Do outro lado, embora existam pessoas de esquerda no Partido Democrata, como é o caso do Bernie Sanders, a Kamala Harris ela pode ser vista muito mais como centro-direita do que como esquerda, de fato, né? Tanto é que ela e o Biden, eles apoiam redução do papel do Estado na economia, eles não apoiam uma pauta de empresas estatais, como a gente tem tanto no Brasil, e que acaba sendo uma pauta tradicionalmente vinculada à esquerda.
Então, trata-se de um sistema bastante diferente que muitos analistas acabam colocando até como um sistema político bastante rígido. E eu gostaria de destacar que, embora a gente escute falar muito de democratas e republicanos, há outros partidos nos Estados Unidos, como, por exemplo, um Partido Verde, um Partido Socialista, um Partido Liberal, mas que não tem força o suficiente para acabar emplacando um candidato como fazem os dois tradicionais partidos. João Alfredo Negrai também falou sobre os possíveis impactos da vitória do republicano ou da democrata. Ganhando Trump, possivelmente a gente tenha mais uma vez a política externa que dominou a agenda dos Estados Unidos entre 17 e 21. E ganhando a Kamala, a gente pode esperar a continuidade daquilo que a gente tem do governo Biden. Me preocupa um pouco na questão de uma eventual vitória do Trump, é um retrocesso, digamos assim, é uma volta a políticas protecionistas no que tange a questões internacionais. E isso deve nos preocupar, sim, bastante, porque se as promessas do Trump de comprar menos da China eventualmente se concretizarem, nós seríamos diretamente afetados. Porque se a China vende menos para os Estados Unidos, o Brasil vende menos para a China. E isso, consequentemente, acabaria levantando aí, ou acabaria gerando pressões inflacionárias que já estão em alta. Isso não significa que um governo da Kamala Harris seria isento de preocupações para o Brasil, muito pelo contrário, né? O Brasil certamente não estaria na pauta de nenhum dos dois adversários, nem Trump e nem Harris. E aí a questão é que uma vitória da Kamala Harris manteria os Estados Unidos em importantes fóruns de debate multilateral. A expectativa dos analistas, eles têm uma expectativa de que até o meio-dia de hoje os principais estados pêndulos, que são aqueles que muitas vezes definem as eleições norte-americanas, já possam ter resultados cravados, dando indícios então de quem deve assumir a Casa Branca a partir de 2025. A gente já tem um cenário aí dando esse indício, né, Mark? Já está virtualmente eleito, só se muita coisa mudar. São necessários 270 delegados, ele já tem 266, ganhou em vários desses estados pêndulos, que são estados que não têm uma posição definida, então a cada eleição votam de um jeito, né? E nesses estados o Trump tem levado a melhor até agora. E ele vem fazendo, até esse momento, barba, cabelo e bigode. Os republicanos também conseguiram uma maioria importante no Senado, que era dominado pelos democratas, e parece que vai manter a maioria também na Câmara. Então, o Congresso americano também votando e sendo escolhido de forma mais republicana. O analista trouxe ali os elementos que ele considera correto. Eu já discordo frontalmente dele. Tanto é verdade que você tem aqui no Brasil duas posições antagônicas que estão bem posicionadas sobre isso. Você tem o Lula ali apoiando a Kamala Harris, o Lula que é do PT, e o Jair Bolsonaro, do PL, Partido Liberal, apoiando o Trump. Isso não é à toa. Eu sei que o pessoal da academia fica na Torre de Marfim e acha que o pessoal da planície não entende nada. Mas as pessoas entendem sim. Então, nós temos isso bem definido. Nós temos o governo Lula mais próximo ali ao Partido Democrata, torcendo para Kamala Harris, e o presidente Bolsonaro mais próximo, bem próximos ao presidente Trump. Aliás, o filho dele está na casa do Trump nesse momento, acompanhando a apuração, e ele que é do PL, com essa visão mais conservadora. E o interessante, Pedroso, é que a eleição americana discutiu esses temas. Porque não estava na pauta a questão do aborto. Estava sim, foi trazida pelo Trump e pelo jeito ajudou a definir a eleição. A questão das fronteiras, que é muito cara aos americanos, o Trump quer organizar melhor tudo aquilo ali. Os democratas ficaram mais em cima do muro, literalmente nesse caso, e parece que não conseguiram convencer a maioria. Mas o que mais pegou, e é aí que eu quero me ater ao meu comentário aqui, foi a questão econômica. Aliás, todas as agências de pesquisa lá nos Estados Unidos dizem que a questão econômica foi prioritária, principalmente em relação à inflação. O Biden fez um governo ruim nesse sentido, as pessoas sentiram na hora de passar no caixa do mercado e o resultado veio agora, Pedroso. É isso. Vale nos Estados Unidos, vale aqui. Quem acompanhou a eleição no passado, a eleição lá de 2022, no início do ano, eu falava, olha, inflação derruba presidente.
derrubou, infelizmente, aqui no Brasil, derrubou também nos Estados Unidos, porque as pessoas é dos indicadores econômicos mais sensível a todos os consumidores. Porque muitas vezes outros detalhes, taxa de emprego, às vezes a pessoa pode pensar, eu estou empregado, o vizinho não está, mas impacta pouco a vida dela. Agora, inflação, o preço que você paga no mercado, que você paga no combustível, que você paga pelos bens e serviços que você leva para casa, aí todos nós, de uma maneira ou de outra, somos impactados. Quem tem mais dinheiro sente menos, mas no geral todo mundo acaba sofrendo, Mark. E é isso que aconteceu lá nos Estados Unidos. Um descontrole, uma gastança desenfreada que levou a essa degradação, inclusive, da questão do Biden. Sobre o que o analista trouxe, olha que não dá para usar a régua de esquerda e direita, ele está equivocado. E está bastante equivocado. Vários estudos, inclusive na Universidade de Stanford, têm trazido como a população americana tem se dividido no conjunto de valores. Eles têm falado de uma descostura do tecido social americano. Então, eu acho que a gente tem que entender melhor o que está sendo discutido lá pelos próprios teóricos americanos do que necessariamente reproduzir aquilo que muitas vezes o manual lá da Unicamp, o manual de algumas universidades que eles chamam de progressistas, mas são muito mais esquerdistas do que qualquer outra coisa. Então, devagar com a dor e com a torcida. Falando agora da questão econômica, a gente vai discutir daqui a pouco mais propriedade, principalmente os impactos aqui no Brasil, mas foi isso, Mark. Eles ali mantiveram índices de emprego de maneira artificial, trouxeram problemas de redistribuição para as pessoas e o eleitor sentiu. E sobre a divisão Lula e Bolsonaro, a gente percebe o seguinte, talvez o Lula se consolide como o grande Mick Jagger das eleições, né? Vamos lembrar que ele apoiou o Alberto Fernandes, perdeu. Ele apoiou o Nicolás Maduro, que roubou a eleição, mas no voto, perdeu. Ele apoiou alguns candidatos aqui no Brasil, Boulos e outros, perderam. E lá nos Estados Unidos, ele levou o seu apoio para Kamala Harris, que também vem perdendo e vai consolidar essa derrota. Pelo visto, como apoiador, ele é uma grande âncora, pelo menos nesse momento, e faz com que todos nós ficamos ali perdidos, Mark, porque ele prejudica as relações do Brasil com os Estados Unidos ainda mais por ter se manifestado. É isso, a gente segue acompanhando aqui, vai trazendo as últimas notícias sobre as eleições nos Estados Unidos. É importante falar que o Trump lidera a apuração em 5 estados chaves, Alasca, Arizona, Michigan, Nevada e Wisconsin, que é um estado pêndulo. Então, por isso, né, essa expectativa de vitória de Trump. Uma curiosidade é porque o resultado oficial mesmo só vai ser dado lá em janeiro. Aqui, conversa HS. É isso. O que nós temos aqui são expectativas, são projeções da imprensa americana que faz isso historicamente com base no que os estados anunciam. Lá nos Estados Unidos não há um TSE, não há um órgão central nacional que totalize tudo isso. Então cada estado faz o seu anúncio, a imprensa junta tudo, e aí acaba divulgando esse pré-resultado. Mas como a eleição é indireta, vocês sabem disso, lá se vota no representante, no delegado que irá escolher o presidente lá em janeiro. É só em janeiro, de fato, que os delegados reunidos votam e aí escolhem o presidente. Mas claro, né, todo mundo já sabe em quem cada delegado desse vai votar, de acordo com o partido, de acordo com o histórico político, e é por isso que dá para fazer essas projeções. Até agora, matematicamente, o Trump está eleito, né, mas faltam aí 4 delegados para chegar ao número mágico de 270 delegados, que é o que precisa para ser eleito presidente lá nos Estados Unidos. A gente segue acompanhando e vai trazendo os